Bom, gente, falar um pouquinho desse jogo que culminou com a eliminação do Barcelona, mas temos muito para falar desse jogo, tá bom? Tudo isso pós a vinheta. Barcelona de Juan Garcia, Condé, Cancelo, Cubarsí, Jar Martín, Marc Bernal, Pedri, Fermín Lopes, Lamine Yamal, Rafinha e Ferran Torres. Antes, quero agradecer aqui, nós temos muitos novos inscritos. Eu não sei se todos os novos inscritos estão aqui nesse vídeo, mas assim, a gente teve uma live ontem que foi espetacular, né? A gente teve uma live ontem que foi realmente muito boa e gerou muitos novos inscritos. Então, para quem é novo aqui e não sabe, a gente fala aqui de Barcelona também, né? Como eu torço pro Inter, torço pro Barcelona. A gente fala de Inter aqui nas lives às segundas-feiras, sempre nos pós-jogos, uma vez por semana com o Momento Colorado. E a gente fala aqui também de Barcelona sempre que o Barça joga com pós-jogo, sempre com o Momento Blaugrana, que também é uma vez por semana. Mas eu entendo, pelo menos, que quem olha os vídeos de Barça, olha só os de Barça, não olha os de Inter junto. E quem olha os de Inter, olha só os de Inter, né? Mas, então só que de repente alguém é novo aqui não entendeu, né? Veio pela live de ontem. Mas é assim que nós fazemos aqui. Mas fica à vontade aí, como tu acha melhor, assistir o que tu acha que vai se identificar. Agora, sobre o jogo, né? Pra quem já acompanha aqui os vídeos de Barcelona, retornando. É um jogo bem difícil, tá? Eu vou dizer que é muito difícil de comentar. É muito difícil de fazer um vídeo depois desse jogo. É muito difícil. É muito difícil de comentar um jogo como este. Porque eu não tenho que comentar. Não tenho que comentar. Só tenho que registrar, o que dizer. Normalmente nas eliminações se fica bravo, se fica chateado, se fica irritado, quer culpar treinador, quer culpar time, quer culpar jogador A, jogador B, quer culpar o projeto, dizer que o projeto está errado, que tem que fazer uma conversão de rota, tem que fazer uma mudança de ideias, mudança de planos, que o projeto faliu. Não é o caso de hoje. Talvez, se fosse eu há uns 5 anos atrás, eu teria ficado muito irritado, não com o Barcelona, mas sei lá, só com a circunstância ali de ter terminado. Mas eu acho que conforme a gente vai crescendo e ficando mais velho, a gente vai evoluindo em alguns pensamentos. Hoje eu fiquei muito mais nesse pensamento assim reflexivo do que em si irritado ou quebrando as paredes. Não essa eliminação não traz isso. Essa eliminação, ela traz tristeza sim, na hora, porque em muitos momentos da partida se acreditou que o Barcelona viraria, tá? Eu acreditei que o Barcelona ia virar em muitos momentos, a gente se animou, a gente celebrou, a gente comemorou os 3 gols, mas daí termina o jogo, tem aquela choque de realidade, mas 1 minuto depois tu já coloca a cabeça no lugar e já pensa, não, pô, tô muito orgulhoso do time. Tô muito orgulhoso pelo que o time fez. O Barcelona lutou, o Barcelona brigou, o Barcelona mostrou que tem coisas boas pra temporada. Isso aqui não é passar pano de forma alguma, porque sempre que o Barça erra, tem uma partida ruim, a gente fala aqui. O jogo de hoje foi total circunstância do jogo anterior. O jogo de hoje foi total circunstância daquele 4-0. O Atlético de Madrid fez a sua melhor partida dos últimos anos quando ganhou de 4-0. O Barcelona teve uma noite terrível, uma noite desastrosa. 4-0 para o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid tinha 4 na sua vantagem. Tinha que tomar 3, 4. Ele tinha que tomar 4 para ir para os pênaltis. O que o Simeone faz, que ele já faz normalmente? Fecha a casinha. Fecha total. Eu até tava vendo uns memes na internet uns dias antes, né? Montagens de IA do Simeone fazendo um muro de tijolo na frente do gol. Alguns dizendo que ele vai com o 8-1-1, né? E o Simeone fez, em alguns momentos, uma linha de 6 na defesa. Tinha 6 caras do Atlético de Madrid dentro da área. Tinha 2 linhas de 4, né? Mais Julián Álvares e Griezmann lá na frente. Mas era todo o time defendendo. O Griezmann estava na frente da pequena área quando o Barcelona atacava. Era todo o time lá atrás. E ia ser assim o jogo inteiro, né? Isso fez o Barça até demorar para achar o primeiro gol. Mas o Barcelona, ele acha o primeiro gol aos 29 com o Bernal. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Barça faz 2-0, que era metade do que o Barça precisava. Um Barcelona que no segundo tempo consegue fazer o terceiro, mas infelizmente o quarto gol não vem. Mas é um Barcelona que vai até o último minuto da partida lutando, brigando, querendo, com raça, com vontade, com grandes nomes individuais. Inclusive foi um jogo onde a gente perdeu o Condé no começo da partida. No começo da partida o Condé sai machucado, tenta entrar o Baldé, então o Barça tem que queimar uma substituição ali. Mas o Lamine Yamal hoje fez uma partida espetacular, finalizando, buscando.
Rafinha foi um líder em campo, né? Além de fazer o gol de pênalti, chamando a responsabilidade, indo pra cima, criando as jogadas. O Pedri foi espetacular. Tem um lance que o Pedri está no meio de dois, ele tira os dois ficam olhando assim pros lados, tá lá o Pedri atravessando o campo, já escapou dos dois. Como o Pedri é bom na criação de jogadas, como o Pedri é bom pra fazer as jogadas acontecerem, fazer ela chegar no Yamal, fazer ela chegar no Rafinha, fazer ela chegar no Ferran Torres, fazer, né, criar as jogadas. É um cérebro desse time. O Barcelona todo hoje foi muito bom, muito bom. O Barcelona foi muito bem, o Barcelona quis. O Barcelona mostrou raça, o Barcelona mostrou garra, o Barcelona mostrou vontade, o Barcelona mostrou que de fato tinha condições de passar e que poderia passar e que acreditava. Por um gol não deu, mas era um gol que podia ter saído em um ou outro lance que foi pra fora, ou que ela pegou na trave. Não faltou entrega, não faltou vontade, não faltou nenhum desse time, a gente pode dizer. Esse aí não andou em campo, esse aí não quis, esse aí desonrou a camisa. Não, eles não envergonharam a camisa do Barcelona. Eles honraram a camisa do Barcelona. Eles honraram a torcida que estava lá presente. Eles honraram os milhares de torcedores que o Barcelona tem espalhado pelo mundo e que hoje assistiram acreditando que dava para virar. Eles queriam virar. Eles buscaram, eles deram o seu melhor. Não faltou raça, não faltou vontade e não faltou jogo também, porque o Barça jogou muito bem. O Barcelona jogou muito bem. O Barça buscou, o Barça foi o tempo todo com a bola, dominando, do primeiro ao último minuto, brigando, tentando, chutando, finalizando, cruzando para a área. Ela não entrou, faltou um gol. O Barcelona caiu de pé. A Copa do Rei, na hierarquia, é a última competição. Tu tem primeiro Champions, que é o ápice da temporada, se um time consegue. O Campeonato Nacional, no caso La Liga, e depois as Copas. Então, assim, é uma eliminação que o ruim dessa eliminação é o jogo de ida. Mas se a gente recortar aqui pro final da temporada, se o Barcelona ganha, sei lá, uma Champions, é óbvio que não vai ficar isso como uma grande marca na temporada. Pra mim, eu até digo mais, se o Barça não ganhou a Champions, mas se o Barça ganhar a La Liga, já apaga também esse marco na temporada, entendeu? Vai ser só lembrado como um momento abaixo do Barcelona e o que o Barça puder usar do jogo contra o Atlético para se corrigir. Então, o Barcelona hoje é líder de La Liga, tem 4 pontos a mais que o Real Madrid, que perdeu pro Getafe nessa rodada, inclusive no dia de ontem, era o último jogo da rodada passada de La Liga. É um Barcelona que está vivo na Champions, vai pegar o Newcastle, tem um lado um pouco mais acessível que o outro lado da chave, então pode daqui a um pouco chegar novamente a uma semifinal, e aí vai saber. E é líder de La Liga, tem tudo para ganhar a La Liga, e mostrou hoje, que tem aprendido com os erros do jogo que praticamente o eliminou, podemos dizer assim, que foi o jogo do Metropolitano, para não repetir isso não só nessa temporada, mas em outras. Mas mostrou hoje que tem coisas boas, mostrou que tem um time, mostrou que é uma equipe, mostrou que pode. E eu tô, assim, orgulhoso, tá? Eu como torcedor, eu estou orgulhoso do Barcelona, estou muito satisfeito com o desempenho do meu time, estou muito alegre por ter jogadores como Rafinha, como Yamal, como Ferran Torres, Pedri, Dani Olmo, Bernal, que é um guri revelação aí que tá chegando, certo? Condé saiu cedo, mas o Baldé entrou, assumiu a responsabilidade. Cancelo jogou muito bem também. Então o Flick, pô, cara, o Flick não deve nada assim pra torcida nesse quesito aí. Porque ele ganhou um triplete nacional na temporada passada, essa temporada não vai ganhar. Mas tá, então acho que o sentimento é esse, é orgulho. Estamos orgulhosos pelo time do Barcelona, fez uma baita jornada. Eu espero que esse espírito que estava contra o Atlético de Madrid nesse jogo da volta seja o espírito pro restante da temporada, nos jogos de La Liga, para não perder, para confirmar essa liderança aí, pro próximo clássico da La Liga, que vai ser decisivo demais. E aí o título da La Liga, que se não ganha a Champions, é o principal título da temporada, é a La Liga. E a Champions é muito difícil, né? Convenhamos, a Champions é bem complicada, mas eu acho que dá, vamos ver. É muito cedo para falar se o Barça tem chance ou não de ganhar essa Champions. Vamos passar do Newcastle primeiro. E o lado da chave parece realmente ser mais fácil que o outro lado. Mas vamos pezinho no chão, sem botar uma pressão também total. O que nós acreditamos que tem que ser cobrado é a La Liga, porque tá nas mãos. Não vou dizer que tá nas mãos do Barcelona, mas o Barça tá muito próximo. E é uma obrigação do Barcelona sempre estar ali na posição que tá. Mas por essa Copa do Rei eu acho que o Barça cai de pé, tá? E mostra que tá longe de dizer que a temporada acabou. Claro que a gente não fica rindo que foi eliminado, claro que não. Mas eu acho que esse é o sentimento, entendeu? Muito mais o sentimento de orgulho do clube do que em si raiva ou achar que tá tudo perdido na temporada. Muito pelo contrário.